Nesse vídeo eu vou falar sobre o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas é um câncer altamente letal. Aproximadamente 90% desses pacientes eles vão morrer após um ano do diagnóstico. Então é um câncer altamente letal, principalmente porque as manifestações clínicas são tardias. Então quando o paciente ele faz o diagnóstico, ele geralmente já tem uma doença avançada. O câncer de pâncreas é a quarta principal causa de morte por câncer nos Estados Unidos e apenas 15 a 20% dos pacientes eles são candidatos à cirurgia curativa no diagnóstico. Então apenas 15 a 20% dos pacientes eles vão obter cura com a cirurgia. Então é um câncer altamente letal, né? A maioria dos pacientes eles têm um prognóstico ruim e é a quarta principal causa de morte por câncer nos Estados Unidos. O câncer de pâncreas, classicamente, é um câncer de idosos, então ele é mais comum em idosos, principalmente na 7ª e 8ª década de vida. Raramente aparece antes dos 45 anos de idade. É mais comum em homens, numa relação de 1,3 para 1, e é mais comum também em negros. Então, se eu falar em câncer de pâncreas, a gente vai pensar em idosos, na 7ª e 8ª década de vida, e raramente aparece antes dos 45 anos, é mais comum em homens e é mais comum também em negros. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de pâncreas? Então a gente tem história familiar, é importante, 5 a 10% dos pacientes com câncer de pâncreas, eles têm uma história familiar positiva. Um outro fator de risco é a pancreatite crônica hereditária. Lembra lá na aula de pancreatite crônica? A pancreatite crônica hereditária, ela se caracteriza por uma história familiar muito importante de pancreatite crônica e geralmente acomete pessoas mais jovens. Para vocês terem uma ideia, 50% dos pacientes com pancreatite crônica hereditária que chegam aos 75 anos de idade vão ter câncer de pâncreas. Ou seja, 50% dos pacientes com pancreatite crônica hereditária que chegam aos 75 anos de idade vão ter câncer de pâncreas. Então é uma entidade que aumenta o risco de câncer de pâncreas. As outras etiologias de pancreatite crônica também parecem aumentar o risco de câncer de pâncreas. Então, se você tem um paciente com a pancreatite crônica por álcool, esse paciente parece ter um risco maior de evoluir com câncer de pâncreas. O tabagismo também é um fator de risco. Acredita-se que 25% dos casos de câncer de pâncreas sejam causados pelo tabagismo, então o cigarro aumenta o risco. Algumas outras doenças também, como diabetes, síndrome metabólica, resistência à insulina. Alguns estudos mostram que a infecção pelo Helicobacter pylori também pode aumentar esse risco. Fatores dietéticos são importantes, principalmente um alto consumo de gordura saturada, alimentos defumados e processados. Então esses alimentos parecem aumentar o risco. Obesidade, sedentarismo, alguns estudos também associam esses comportamentos, né? Então o comportamento sedentário, a obesidade, aumento no risco de câncer de pâncreas. Infecção pelo Helicobacter pylori parece aumentar também o risco de câncer de pâncreas. Então esses seriam os principais fatores de risco. História familiar, pancreatite crônica, principalmente pancreatite crônica hereditária, mas outras etiologias de pancreatite crônica. Fatores alimentares, diabetes, síndrome metabólica, resistência à insulina, infecção pelo Helicobacter pylori, obesidade, sedentarismo, fatores dietéticos como consumo aumentado de gordura saturada, alimentos defumados e processados, e também alguns estudos mostram que infecção pelos vírus da hepatite B e C podem aumentar o risco de câncer de pâncreas. 85% dos casos de câncer de pâncreas se originam no pâncreas exócrino. E o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma. Então, 85% dos casos de câncer de pâncreas, eles se originam do pâncreas exócrino
E o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma. 60 a 70% dos casos ocorrem na cabeça do pâncreas e 20 a 25% no corpo e na cauda. Então, qual é o local mais comum de aparecimento do câncer de pâncreas? Cabeça do pâncreas. Qual é o tipo histológico mais comum? Adenocarcinoma. As manifestações clínicas. Então, nas fases iniciais, o paciente geralmente ele se encontra de forma assintomática, mas a tríade clássica do câncer de pâncreas é dor abdominal, icterícia e perda ponderal. Então, dor abdominal, icterícia e perda ponderal. A gente vai ter sempre que pensar no câncer de pâncreas. Então, se eu falar em câncer de pâncreas, dor abdominal, icterícia e perda ponderal. Para não esquecer, dor abdominal, icterícia e perda ponderal. A dor abdominal, ela geralmente acomete 80% dos pacientes. É mais comum na região epigástrica e comumente se irradia para o dorso e piora no período pós-prandial. Então, dor abdominal, 80% dos pacientes, região epigástrica com irradiação para o dorso e piora no período pós-prandial. Então, é uma dor muito parecida com a dor da pancreatite crônica. A dor da pancreatite crônica, ela tem essas características, né? Ela é na região epigástrica, em barra, né, já que irradia para o dorso, e piora no período pós-prandial. A icterícia, ela aparece por obstrução tumoral do ducto biliar comum. Então, obstruiu o ducto biliar, você não consegue excretar a bilirrubina que foi conjugada. Então, a hiperbilirrubinemia do câncer de pâncreas, ela é às custas de uma hiperbilirrubinemia direta. Ou seja, ela foi conjugada no fígado, mas não foi excretada. A icterícia, ela pode se associar a prurido, hipocolia fecal e colúria, ou seja, urina com cor de Coca-Cola. Então, essa é uma característica comum também. E a icterícia, ela comumente aparece nos tumores da cabeça do pâncreas. Pode aparecer nos tumores de cauda e corpo? Pode, mas é muito mais raro. Então, classicamente, a icterícia, ela aparece nos tumores da cabeça do pâncreas. A perda ponderal é muito comum e ela pode se associar a diarreia, esteatorreia e anorexia. Esses pacientes com câncer de pâncreas, eles podem evoluir com uma insuficiência pancreática, tanto exócrina como endócrina. Ao ter uma insuficiência pancreática exócrina, ele não vai conseguir digerir e absorver adequadamente os nutrientes da dieta. Então, ao não conseguir digerir e absorver a gordura da dieta, ele vai ter esteatorreia e diarreia. Esses pacientes podem ter também diabetes por uma insuficiência pancreática endócrina, ou seja, não produz mais insulina. Podem se apresentar com náuseas, vômitos, tromboflebite, astenia e anorexia. No exame físico, o que a gente pode encontrar? Icterícia, né, como eu já comentei, principalmente às custas de uma hiperbilirrubinemia direta. A gente pode encontrar o sinal de Courvoisier, que é uma vesícula biliar palpável e indolor na margem costal direita. Então, sinal de Courvoisier é típico do câncer de pâncreas. Vesícula palpável e indolor na margem costal direita. A gente pode ter uma massa palpável no abdômen, pelo próprio tumor de pâncreas. Então, o tumor de pâncreas, quando a gente vai examinar o paciente, a gente pode encontrar essa massa palpável. Nos casos mais avançados, ascite, hepatomegalia. Nos casos mais avançados, a gente pode encontrar também o nódulo ou linfonodo de Virchow, que é um linfonodo palpável na fossa supraclavicular esquerda, que a gente encontra também no câncer de estômago. A gente pode encontrar no exame físico o sinal da irmã Maria José, que é um nódulo palpável na região periumbilical, que também a gente pode encontrar no câncer de estômago. A gente pode ter o sinal de Trousseau, que é a tromboflebite superficial migratória, e esses pacientes eles evoluem com um risco maior de ter eventos trombóticos, porque o tumor ele produz substâncias procoagulantes. Então, no exame físico, icterícia, sinal de Courvoisier,
que é a vesícula palpável na margem costal direita. A gente pode ter a massa abdominal palpável, ascite, hepatomegalia, nódulo de Virchow, que é um linfonodo palpável na fossa supraclavicular esquerda, sinal da irmã Maria José, que é um nódulo palpável na região periumbilical, sinal de Trousseau, tromboflebite superficial migratória e eventos trombóticos por produção de substâncias procoagulantes. Como é que é feito o diagnóstico? Então a gente pode usar vários exames para fazer o diagnóstico. Então geralmente aquele paciente que chegou lá no consultório ou no pronto-socorro com icterícia e dor abdominal, esse paciente geralmente como é que ele vai ser avaliado? Geralmente vai se solicitar para ele transaminases, né, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, já que ele tem icterícia. E geralmente é feito um ultrassom do abdômen justamente para avaliar a via biliar. Né, pensando às vezes numa colelitíase. O ultrassom do abdômen, ele geralmente ele é bom para avaliar e para fazer o diagnóstico de massas pancreáticas. Então, nesses casos, geralmente o ultrassom do abdômen ele já vai ajudar no diagnóstico. Se encontrar uma massa pancreática a ultrassom, se indica fazer a tomografia. Por quê? Porque a tomografia ela é mais sensível para tumores menores. Já naqueles pacientes que já se apresentam com a tríade clássica, dor abdominal, perda ponderal e icterícia, onde a suspeita clínica de um câncer de pâncreas é muito alta, já se indica fazer a tomografia computadorizada de abdômen. A tomografia ela é mais sensível para tumores menores, como eu já comentei, principalmente para tumores menores que 3 centímetros, então ela é mais indicada, né, para essa avaliação. E a tomografia também ela é muito interessante porque ela serve tanto para diagnóstico como para estadiamento. Porque a tomografia ela consegue, por exemplo, avaliar se esse paciente ele já tem uma metástase à distância, se já tem comprometimento linfonodal à distância. Então a tomografia nesses casos é o exame mais indicado. A gente pode, além do ultrassom e da tomografia, a gente pode fazer outros exames para o diagnóstico. Então a gente pode usar, por exemplo, a CPRE, que é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Quando é que esse exame geralmente ele está indicado? Principalmente nos casos suspeitos com TC normal. Então você suspeitou de um câncer de pâncreas. Aí você foi lá e fez uma tomografia. E a tomografia está normal. Então você pode lançar mão da CPRE para esse diagnóstico. Quais são os sinais mais sugestivos de tumor pancreático à CPRE? Então a gente tem a estenose do ducto pancreático com mais de 1 centímetro de extensão. Esse é um achado clássico, bem sugestivo de câncer de pâncreas. Então, estenose do ducto pancreático com mais de 1 centímetro de extensão e o sinal do duplo ducto, que seria uma dilatação pré-estenótica do ducto colédoco e ducto de Wirsung. Então, uma dilatação pré-estenótica do ducto colédoco e ducto de Wirsung, que a gente chama de sinal do duplo ducto, isso também é sugestivo, né, indicativo de câncer de pâncreas. Então a gente pode usar até agora ultrassom, TC de abdômen, CPRE. Podemos também fazer o diagnóstico com a colangiorressonância, que é um exame muito interessante. Ele tem a mesma sensibilidade da CPRE, mas é melhor que a TC para avaliar via biliar e ducto pancreático. Então é um exame muito interessante porque ele consegue avaliar tanto o parênquima pancreático como os ductos, tanto pancreático como os ductos biliares. E ele também consegue, por exemplo, detectar massas hepáticas e tem a vantagem de não precisar de contraste. Então a colangiorressonância, se você suspeita de um câncer de pâncreas, é um exame muito interessante para ser feito. E podemos também fazer para o diagnóstico o ultrassom endoscópico. Então a ultrassonografia endoscópica é um bom exame tanto para diagnóstico como para estadiamento.
ele consegue avaliar nódulos cancerígenos pequenos de 2 a 3 centímetros, então tem uma sensibilidade boa para esses nódulos menores e também serve para estadiamento N do tumor. Então é um exame que pode ser usado tanto para diagnóstico como para estadiamento, principalmente para avaliação dos linfonodos regionais. Então, quais são os principais exames que a gente pode usar para diagnosticar o câncer de pâncreas? Ultrassom, tomografia de abdômen, CPRE, colangiorressonância e ultrassom endoscópico. Ultrassom de abdômen simples, TC de abdômen, colangiorressonância, CPRE e ultrassom endoscópico. Então, você pode usar qualquer um desses exames para fazer o diagnóstico. O câncer de pâncreas, ele tem um marcador muito importante, que é o CA199. A sensibilidade desse marcador, ele varia de acordo com o tamanho do tumor. Então, ele tem alta sensibilidade, principalmente se forem tumores grandes, mas tem baixa especificidade. Por quê? Porque várias condições biliares e pancreáticas benignas podem evoluir com o aumento do CA199. Então, se eu falar qual é o marcador sorológico típico do câncer de pâncreas, CA199. É um exame muito interessante, principalmente para acompanhamento. Por quê? Porque os níveis do CA199, eles diminuem com o tratamento e ao usar para acompanhamento, se esse paciente evoluir com aumento do CA199, ele tem que ser reavaliado. Em relação à biópsia, a biópsia ela é sempre indicada nos casos de câncer de pâncreas? Nem sempre. Então, a biópsia ela não é necessária nos casos típicos, ATC ou CPRE. Então, você tem um paciente com quadro clínico típico, dor abdominal, icterícia e perda ponderal. Você fez ATC, fez CPRE, tem um achado clínico típico, e esses achados a exame de imagem mostram que esse exame ele é ressecável, teoricamente não precisa fazer a biópsia. Por quê? Porque ele vai ser submetido à cirurgia, vai retirar o tumor e aí você faz a análise histopatológica após a cirurgia. Então, naqueles pacientes que têm achados clínicos e achados de imagem característicos, eles teoricamente não precisam ser submetidos a uma biópsia. Por quê? Porque o diagnóstico ele vai ser confirmado, o diagnóstico histológico, ele vai ser confirmado no período pós-operatório. O paciente tirou o tumor, se a imagem mostrou que o tumor ele é ressecável, tirou o tumor e aí faz a análise histopatológica. Quando é que geralmente é indicado fazer a biópsia pré-operatória, ou seja, antes da cirurgia? Então, principalmente nos tumores irressecáveis, nos casos duvidosos. Então, tumores irressecáveis. Então, o paciente ele fez o estadiamento, por exemplo, mostrou lá que ele tem invasão de vasos arteriais. Ou seja, esse paciente ele tem um tumor irressecável. Então, você pode fazer a biópsia. E nos casos duvidosos. A biópsia ela é geralmente feita com punção, biópsia por agulha fina. Geralmente esse procedimento ele pode ser guiado por um ultrassom, pela TC ou pela ultrassonografia endoscópica. Então, a paciente ele tem um tumor ressecável, você quer fazer análise histopatológica. Você vai fazer uma punção aspirativa por agulha fina, guiada por ultrassom endoscópico, ultrassom abdominal ou pela tomografia. Como que a gente vai fazer o estadiamento desse paciente? Então, o principal exame para estadiamento é a angio-TC, que pode mostrar um tumor irressecável por comprometimento dos vasos peripancreáticos. Então, a angio-TC, ela consegue avaliar tanto o parênquima do pâncreas como os vasos. Se esse paciente ele tiver invasão de vasos arteriais, a gente vai estar falando de um tumor irressecável. É um bom exame tanto para avaliação do comprometimento local e regional e pode mostrar também metástase à distância. Então, o principal exame para estadiamento do câncer de pâncreas é a angio-TC. Se a angio-TC mostrar comprometimento apenas das veias, então comprometimento venoso, isso não contraindica a cirurgia.
Mas se a angio-TC mostrar um comprometimento de vasos arteriais, isso mostra que o tumor ele é irressecável. Tá? Então a angio-TC é o principal exame para a gente fazer o estadiamento do câncer de pâncreas e lembrar que o ultrassom endoscópico também pode ser usado tanto para diagnóstico como para estadiamento, já que o ultrassom endoscópico é um bom exame para o estadiamento N do câncer de pâncreas. A laparoscopia também pode ser usado para o estadiamento do câncer de pâncreas, principalmente para o estadiamento dos tumores de corpo e cauda. Então, quando o tumor é na cabeça do pâncreas, a angio-TC é o melhor exame. Nos tumores de corpo e cauda, a laparoscopia ela é muito importante. Por quê? Porque a angio-TC ela tem menor sensibilidade para fazer o estadiamento desses tumores. A laparoscopia ela consegue avaliar invasão vascular do tumor e se já tem implantes hepáticos não visualizados pela angio-TC. Então a laparoscopia é um procedimento que é muito usado para o estadiamento dos tumores de cauda e corpo, já que a angio-TC nesses casos tem baixa sensibilidade. Geralmente, nos tumores de cabeça de pâncreas, a laparoscopia ela não é necessária. Então, principalmente para o estadiamento dos tumores de cauda e corpo do pâncreas. O estadiamento do câncer de pâncreas, ele também é feito pelo sistema TNM. Então, T de tumor, N avalia acometimento de linfonodos e M de metástase. Então, estadiamento T. Então, quando a gente tem o T1, esse tumor ele está limitado ao pâncreas e é menor que 2 centímetros. No caso do T2, também é limitado ao pâncreas, mas é maior que 2 centímetros. Então, T1, o tumor só está no pâncreas, menor que 2 centímetros. T2 é limitado ao pâncreas, maior que 2 centímetros. T3, a gente tem envolvimento de estruturas adjacentes, sem envolvimento do eixo celíaco ou da artéria mesentérica superior. Então, T3 tem envolvimento de estruturas adjacentes, sem envolvimento do eixo celíaco ou da artéria mesentérica superior. E T4 envolve o eixo celíaco ou a artéria mesentérica superior. Ou seja, T4, lembra que eu falei, quando a gente tem acometimento venoso, ele ainda é ressecável. Quando a gente tem acometimento de vasos arteriais, ele passa a não ser mais ressecável. Então, T4 já é um tumor irressecável. Em relação ao estadiamento N, N0, ausência de envolvimento linfonodal e N1, acometimento de linfonodos regionais. Então, a gente só tem N0 ou N1. E metástase, né? M0 sem metástase à distância, M1 com metástase à distância. Então, o tumor de pâncreas, né? Aqui eu estou mostrando os estágios, ele é curável. A gente pode fazer a cirurgia curativa até 2B. Então, até estágio 2B. Estágio 2B seria T1, N1, M0, ou seja, T2, N1, M0, ou T3, N1, M0. Então, qualquer acometimento de linfonodo regional até T3. T3, então, é quando a gente ainda não tem, né, comprometimento dos vasos arteriais. Chegou em T4, tem comprometimento de vasos arteriais, o tumor ele não é mais ressecável. O tratamento, o único tratamento curativo é a cirurgia e ela só pode ser feita em 10 a 20% dos pacientes no diagnóstico. Então, na maioria das vezes, os pacientes no diagnóstico eles já apresentam doença avançada, doença irressecável. Geralmente, os tumores de cabeça e tumores periampulares, eles são tratados com a cirurgia de Whipple, que é a pancreatoduodenectomia. Então, tumores de cabeça e periampulares, cirurgia de Whipple. Já os tumores de cauda e pâncreas, apenas 7% dos pacientes são candidatos à cirurgia. Ou seja, então a maioria dos pacientes eles já têm tumores irressecáveis no diagnóstico. Quando o tratamento cirúrgico ele é proposto, geralmente se faz a pancreatectomia distal, da parte distal, associado à esplenectomia.
Às vezes é feito também radioterapia e quimioterapia, né? Às vezes antes da cirurgia. E em alguns casos, a gencitabina, ela pode ser usada no período pós-operatório e isso pode melhorar a sobrevida dos pacientes. Então, alguns pacientes eles vão ser submetidos a quimio e radioterapia antes da cirurgia, principalmente para a diminuição do tumor, e em alguns casos a gente vai usar também a gencitabina no período pós-operatório, já que esse tratamento pode, às vezes, aumentar a sobrevida desses pacientes. Lembrar que poucos pacientes eles vão poder fazer o tratamento curativo. Então, a maioria dos pacientes vão receber só tratamento paliativo. Então, vamos agora para algumas questões. Um paciente de 80 anos é internado com hipótese de câncer de pâncreas. Em relação a essa doença, é incorreto afirmar. Raramente é diagnosticado em pessoas com menos de 50 anos. Então, lembrar que o câncer de pâncreas, né, essa alternativa está correta. A gente vai encontrar na 7ª ou 8ª década de vida. O nódulo de Virchow, que é o linfonodo na fossa supraclavicular esquerda, pode estar envolvido com o tumor ou com doença peritoneal disseminada? Sim, então o câncer de pâncreas ele pode se relacionar ao nódulo de Virchow. Tabagismo, obesidade, pancreatite crônica não hereditária parecem ser fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pâncreas? Sim. Obesidade, diabetes, as pancreatites crônicas, tanto a pancreatite crônica hereditária como a pancreatite crônica de outra etiologia, elas aumentam o risco de câncer de pâncreas. O sintoma da dor é raro no câncer de pâncreas? Não, pelo contrário. Então, até 80% dos pacientes eles têm dor abdominal. Então, a alternativa D está incorreta. O marcador mais usado no câncer de pâncreas é o CA199? Com certeza. Homem de 70 anos com icterícia progressiva e sem dor abdominal, ultrassom abdominal, dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas e aumento difuso da cabeça do pâncreas. Exame laboratorial. Bilirrubina muito elevada às custas da fração direta, ou seja, ela foi conjugada, mas não está sendo excretada, então a gente tem um processo obstrutivo. Fosfatase alcalina aumentada, mais de 10 vezes o valor normal, e CA199 de 1000. Esse quadro sugere então CA199 é um marcador típico do câncer de pâncreas. Esse paciente ele tem as manifestações clínicas típicas, a TEAT clássica, dor abdominal, icterícia e não falou aí da perda de peso, né? Mas tem 2 achados laboratoriais típicos, então o diagnóstico mais provável, adenocarcinoma da cabeça do pâncreas. Então, alternativa A. Mulher de 75 anos, tem o diagnóstico de carcinoma ductal do pâncreas, relata ingesta de vários cafezinhos ao longo do dia, desde a adolescência, e de abuso de bebidas alcoólicas entre os 30 e 40 anos. É diabética, tem história médica de pancreatite recorrente com calcificações pancreáticas. Foi colecistectomizada aos 60 anos por colelitíase sintomática. Pai e irmão com pancreatite crônica, com calcificações, ambos falecidos. Então tem uma história familiar importante de câncer de pâncreas, faria a gente às vezes pensar na pancreatite crônica hereditária. Epidemiologicamente, qual das causas abaixo constitui o maior fator de risco para a neoplasia nessa paciente? Então, consumo de café não, né? Pancreatite crônica por álcool poderia ser uma causa de câncer de pâncreas. Diabetes também é fator de risco. Pancreatite hereditária também é um fator de risco. Então, desses fatores de risco, o que tem, maior fator de risco é a pancreatite hereditária. Lembra que eu falei que até 50% dos pacientes que chegam aos 75 anos, eles vão ter câncer de pâncreas. Então, dentre esses fatores de risco, lembrar que a colelitíase não é, a pancreatite hereditária é a principal. Qual o marcador tumoral mais utilizado no diagnóstico do carcinoma pancreático? Lembrar do CA199. Paciente do sexo masculino iniciou há cerca de 3 meses quadro de icterícia progressiva e desconforto em andar superior de abdômen. Então, dor abdominal e icterícia. É tabagista, uma carteira ao dia e relata colúria e acolia fecal. Nega emagrecimento ou febre. Ao exame físico apresenta vesícula palpável. Qual o provável diagnóstico?
Então, o paciente ele tem dor abdominal e icterícia, é tabagista e tem o sinal de Courvoisier. Então, adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. O sinal de Courvoisier-Terrier é característico de qual patologia? Câncer de pâncreas, ou seja, vesícula palpável indolor na face costal direita. Qual o fator de risco mais consistente no câncer de pâncreas? Então, a gente tem aqui álcool, tabagismo, colelitíase, diabetes e obesidade. Então, desses, o tabagismo é o principal fator de risco. Lembrar que acredita-se que 25% dos casos de câncer de pâncreas sejam causados pelo tabagismo. Qual é o tumor mais comum do pâncreas e sua localização mais frequente? Então, mais comum, adenocarcinoma. E lembrar que 60% e 70% dos casos se encontram na cabeça do pâncreas. Então, a alternativa correta, alternativa C. Um paciente de 55 anos retorna ao cirurgião vascular pela terceira vez em 50 dias, devido a tromboflebite, dessa vez na perna direita. Já teve na perna esquerda e na coxa direita. Então, lembrar que é uma característica, né, do câncer de pâncreas, as tromboflebites superficiais migratórias, mas também eventos trombóticos. O cirurgião vascular deve iniciar o tratamento e solicitar um parecer da cirurgia geral para investigação do seguinte tipo de tumor. Então, o tumor de pâncreas ele tem muita relação com eventos trombóticos. Entre os sinais de câncer de cabeça de pâncreas, qual o menos frequente? Então, a gente tem astenia, perda ponderal, dor, icterícia e colúria. Então, a tríade clássica, icterícia, dor, perda ponderal. Colúria, pela obstrução dos ductos biliares. Então, a astenia seria, né, desses, o menos frequente, mas pode também se apresentar nesses pacientes com câncer de pâncreas. Em relação aos tumores exócrinos do pâncreas, assinale a alternativa incorreta. A icterícia, provocada pelos tumores localizados na cabeça, é transitória e dolorosa? Ou seja, não é transitória, né? Se você tem um tumor obstruindo, isso não é transitório, então a alternativa A já está incorreta. Os sinais e sintomas dependem da sua localização? Com certeza. Os tumores localizados no corpo e cauda costumam ser silenciosos e ocultos? Sim, né? Na maior parte das vezes, quando a gente faz o diagnóstico, já é uma doença bem avançada. Lembrar que apenas 7% dos pacientes com tumor de cauda e corpo, eles vão ser submetidos à cirurgia curativa. Então, a alternativa A, né, está incorreta. A letra E. As metástases ocorrem frequentemente em linfonodos regionais? Sim. Então, alternativa A. O adenocarcinoma da cabeça do pâncreas, o achado mais frequente encontrado é a icterícia. Então, o tumor no pâncreas causa obstrução das vias biliares e aparecimento de icterícia. Então, espero que vocês tenham gostado. Abraço, até mais.